Meus irmãos e minhas irmãs, nos encontramos neste sábado, dia 14 de fevereiro, dia no qual nós recordamos os santos Cirilo, monge, e Metódio, bispo. Cirilo, portanto, monge, e também irmão de Metódio, bispo, são gregos de nascimento e realizaram a grande obra missionária junto aos povos eslavos, para os quais traduziram a Bíblia Sagrada e os textos da liturgia latina, repartindo-lhes, portanto, o pão da palavra de Deus. São João Paulo II os proclama com São Bento os padroeiros da Europa. E hoje nós fomos convidados a ler o evangelista São Marcos no capítulo 8, versículos do 1 ao 10. Naqueles dias havia de novo uma grande multidão e não tinha o que comer. Jesus chamou os discípulos e disse: Tenho compaixão dessa multidão, porque já faz 3 dias que está comigo e não tem nada para comer. Se eu os mandar para casa sem comer, vão desmaiar pelo caminho, porque muitos deles vieram de longe. Os discípulos disseram: Como poderia alguém saciá-los de pão aqui no deserto? Jesus perguntou-lhes: Quantos pães tendes? Eles responderam: 7. Jesus mandou que a multidão se sentasse no chão. Depois pegou os 7 pães e deu graças, partiu-os e ia dando aos seus discípulos para que os distribuíssem. E eles os distribuíam ao povo. Tinham também alguns peixinhos. Depois de pronunciar a bênção sobre eles, mandou que os distribuíssem também. Comeram e ficaram satisfeitos e recolheram 7 cestos com os pedaços que sobraram. Eram 4.000, mais ou menos, e Jesus os despediu. Subindo logo na barca com seus discípulos, Jesus foi para a região de Dalmanuta. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Nós iniciamos neste sábado a leitura do capítulo 8 do evangelista São Marcos, onde continuamos esta passagem de Cristo pela região pagã de Tiro e Sidônia, onde ali também realiza os seus milagres, realiza os seus sinais, como nós víamos na quinta-feira, o sinal da mulher fenícia que clama pela sua filha para que Jesus a liberte do demônio. Ontem, o homem surdo que tinha dificuldade de falar, que o Senhor lhe toca os ouvidos, lhe toca a língua e lhe diz: Efatá, abre-te. Hoje vemos a narração da multiplicação dos pães. Jesus que está ensinando a esta multidão e há 3 dias esses que o acompanham, e ele que sente compaixão porque diz: se eu despedi-los sem que possam comer, temo que possam desmaiar pelo caminho. E esses 7 pães, então, que são apresentados a Jesus com alguns peixes, ele que o abençoa e o distribui a todos. E ainda comem, ficam satisfeitos e são recolhidos 7 cestos com os pedaços que sobraram. É claro, poderíamos nos deter aqui sobre a realidade do número 7, que é o número perfeito na Sagrada Escritura e que quer recordar, portanto, esta perfeição. E a partir disso poderíamos inclusive recordar que Cristo é para nós o verdadeiro pão que sacia a nossa fome, que sacia a nossa fome de Deus, a nossa fome da palavra, do Verbo encarnado. E de fato, se nós tomarmos toda esta leitura, ela muito se assemelha àquela que é a nossa liturgia, porque no momento da Eucaristia, o sacerdote toma o pão, o apresenta ao Pai, pede que o Pai o abençoe, e a partir daquele momento, então, por meio da palavra consacratória, nós vemos que aquele pão não é mais pão, mas corpo de Cristo, aquele vinho não é mais vinho, mas sangue de nosso Senhor, e também ali é distribuído a todos, e aquilo que sobra é recolhido, colocado no tabernáculo, para a nossa adoração e principalmente para ser levado aos irmãos e irmãs doentes que não podem participar da Sagrada Liturgia, que não podem participar da Santa Missa, mas que são convidados e que devem também receber em suas casas o sacramento da Eucaristia. Inclusive, este é o papel principal do ministro extraordinário da Sagrada Comunhão,
é levar Cristo, é levar a Eucaristia até aqueles que não podem mais vir até a igreja. Quando nós vemos todo este desenrolar desta ação de Cristo, é claro, nós poderíamos perceber e pensar também que Cristo deve ser para nós o verdadeiro pão do céu. Ou seja, é a Cristo que devemos buscar, é ao encontro de Cristo que devemos correr. Toda a nossa vida, todo o nosso esforço deveria ser feito justamente para irmos ao encontro de Cristo e de Sua palavra, sabendo que é unicamente Ele que pode saciar a nossa fome, é somente Ele que pode saciar a nossa sede, é somente nele que nós encontramos o verdadeiro caminho que nos conduz ao reino dos céus. Mas ao vermos o sentimento de Cristo, que é o sentimento da compaixão por aqueles que nada têm, a não ser a confiança na Sua palavra, nós poderíamos também recordar aquilo que é o ensinamento, que é o mandamento da Igreja para cada um de nós, que é a prática da caridade. Irmos ao encontro das necessidades dos nossos irmãos e irmãs que sofrem, porque vemos nele a face de Cristo. Quando estava nu, me vestistes, quando estive com fome, me destes de comer, quando estava sem teto, desabrigado, me acolhestes na tua casa. Toda vez que assim o fizestes a um destes pequeninos, foi a mim que o fizestes. E assim também, do mesmo modo que Cristo sente compaixão desta multidão, nós somos convidados a sentir também compaixão dos nossos irmãos e irmãs, percebendo, vendo neles a face do Cristo e, portanto, vivendo para com eles a caridade que brota de um coração aberto e atento à escuta da palavra de Deus. Oremos. Ó Deus, pelos santos irmãos Cirilo e Metódio, concedestes a luz da verdade aos povos eslavos. Dai-nos acolher em nossos corações as palavras da vossa doutrina e fazei de nós um povo unido na verdadeira fé e no fiel testemunho do Evangelho. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus e convosco vive e reina, na unidade do Espírito Santo, por todos os séculos dos séculos. Amém. E abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém.